Bom dia, pessoal do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Esse ano aí, após esse recesso, espero que todos estejam descansados, com as baterias aí recarregadas. E para a nossa aula de hoje, a gente tem um tema, né, que é muito legal, que com certeza vocês vão gostar muito, que é a diversidade religiosa, né? É um tema muito comum da gente conversar aqui nas nossas aulas de ensino religioso, e é um tema também que nós, querendo ou não, a gente se depara com ele em vários momentos, né? Esse pensar diferente, esse agir diferente, né? Esse ter uma fé diferente. Então, quando eu trago para vocês a diversidade religiosa, o que será que vem na cabeça de vocês o significado dessa palavra? Diversidade, a gente já entende que é algo que se difere, né? Que está diferente, que não tem a mesma forma, né? Igual, que não é igual. Religiosa é aquilo que nos remete ao sagrado, que nos remete aos templos, né? E aí é isso mesmo. Quando eu coloco para vocês, vou diminuir aqui só para eu poder ter a tela toda, né? Que a religião faz parte da vida das pessoas, porém, já pôde notar que existem várias religiões e as diferenças entre elas podem ser inúmeras. Embora existam tantas diferenças, as religiões possuem algo em comum. Desde a sua origem, o ser humano quer estar mais próximo de Deus e unir-se a Ele. Então, mesmo com toda a diferença, né, com as crenças diferentes, as religiões elas têm algo em comum que é esse desejo, né, esse anseio de estar próximo ao seu Criador, né, ao seu Deus. E aí, pessoal, para que a gente possa ter ainda um entendimento maior sobre esse tema, eu trouxe um vídeo para vocês e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a diversidade religiosa. Acompanhem junto comigo. Eu sou o Gustavo e hoje eu quero falar com vocês sobre diversidade religiosa. Mas o que é diversidade religiosa? O que significa religião? Bom, então vamos aprender. Chamamos de religião a crença na existência de um ser supremo e toda manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas e rituais. O Brasil é um país que possui uma grande diversidade religiosa, em função da miscigenação cultural, fruto dos diversos processos migratórios, aqui são encontradas diversas religiões. O cristianismo é praticado por 1/3 da população mundial, o que faz a religião a maior do mundo, em número de fiéis. De origem palestina, os cristãos creem em Deus, na Bíblia Sagrada, e esperam a vinda do Messias, Jesus Cristo. O Islã é a segunda religião com maior número de fiéis, atrás apenas do cristianismo. Teve sua origem na Meca, atual território da Arábia Saudita. Dentre os principais do islamismo estão crer no Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta, e realizar 5 orações diárias. O judaísmo é uma religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão em busca da terra prometida. Os judeus acreditam que Javé é o Criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente. O livro sagrado dos judeus é o Torá. O budismo é uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda e tem aproximadamente 2.500 anos. Ela trabalha o espiritual e tenta condicionar a mente de uma maneira a levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. O legal é que o Brasil é um país laico, ou seja,
tem liberdade de culto religioso, apoiado pela Constituição, artigo 5º do inciso 4º. Mas há ainda muitas outras religiões pelo mundo: xamanismo, espiritismo, mormonismo, budista, umbandista, judeu, espírita, evangélico e católico. O importante é o ser humano respeitar a diversidade religiosa de cada um e aceitar que todos somos iguais, cada um com sua diferença. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisa aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. É isso mesmo, né? Eu, particularmente, do Nelson Mandela, né? Porque eu acredito que nós, do ensino religioso e da educação, principalmente, né, de escolas cristãs, né? A gente tem essa missão, essa responsabilidade, né, de apresentar para vocês as diferentes religiões, né, e junto com isso, contribuir para que vocês respeitem, né? E por que é importante a gente conhecer? Porque a gente conhece, a gente respeita, a gente ama. Aquilo que a gente não conhece, dificilmente a gente vai entender e respeitar da maneira que deveria ser respeitado. Então, pessoal, continuando aqui no nosso slide, após essa sensibilização do nosso vídeo, né, tão importante, vou apresentar aqui para vocês, falando ainda mais sobre essa diversidade. Vou colocar isso aqui para baixo. A diversidade religiosa, ela está intrinsecamente relacionada com a cultura. Então, né, a cultura leva com que a diversidade aconteça, né? Porque a gente pode ver que a cultura, né, dos indianos é uma cultura totalmente diferente da nossa, e a sua religião também é muito diferente, até porque a maioria deles, né, pertencem ao hinduísmo, e o hinduísmo é uma religião que acredita em vários deuses, então tem toda uma cultura que, querendo ou não, né, vai baseando a crença, né, no hinduísmo. A mesma coisa os judeus, né, nas suas terras, onde isso é alimentado, que passa de pai para filho, se respira isso nas cidades, nas comunidades, né? Então, o chamado sincretismo religioso conceitua, né, o processo de mistura e diversificação de várias religiões reunidas dentro de uma sociedade, que é o que a gente vive. No Brasil, por exemplo, a diversidade religiosa está presente, né? Está na presença das várias crenças coabitando, né, em um mesmo território, como os católicos, os judeus, os muçulmanos, os hindus e etc. Um exemplo aí desse sincretismo religioso que a gente vê, né, que é a mistura, né, da Umbanda com o catolicismo, quando lá na Bahia lavam as escadarias, né, da igreja, né, e a igreja católica, né, cristã, e aí quem faz essa lavagem lá é justamente as pessoas seguidoras, né, da Umbanda. E aí a gente percebe esse sincretismo, essa mistura, né, essa junção aí. Assim, desde o início da humanidade, o ser humano vem elaborando lendas, histórias, narrativas para explicar e entender a Deus. No decorrer da história, os povos, né, elaboraram muitas crenças. Em certas épocas e culturas, as pessoas acreditavam que Deus se manifestava pela força do raio, do trovão, pelo poder do sol, em aquecer e fazer germinar as sementes, pela claridade que a lua produz. Em outras, pessoas acreditam que Deus é o criador do mundo e de tudo que nele existe, né? Como creem os judeus e os cristãos aí que têm essa crença na criação, né? E inclusive está no livro sagrado, né? Que no caso dos cristãos é a Bíblia, dos judeus é a Torá. Outras religiões acreditam em divindades que orientam a vida e oferecem proteção. Cultos de raiz africana, por exemplo, né? Assim, percebe-se que os povos têm a necessidade de relacionar-se com Deus. Quando a gente pensa no ser humano como um todo, né, a gente vê
e divide isso em vários aspectos, como emoções, né? E a espiritualidade é um dos aspectos que compõem o ser humano. Então, entende-se que há uma necessidade desse relacionamento com Deus. Então, a gente tem aqui uma atividade, né? Que vocês não vão circular as palavras que falam de respeito e igualdade entre as religiões, não. Vocês vão escrever no caderno de vocês. Eu oriento que aí, depois que eu falar sobre essa lâmina aqui, sobre esse slide, vocês pausem o vídeo e escrevam lá. Essa canção ecumênica é uma canção muito bonita, depois se vocês quiserem pesquisar e ouvir, né, eu recomendo, né? Música Se Não Rimar com o Coração. Então, vamos lá, vou ler para vocês, a hora que eu terminar de ler, vocês pausem e escrevam no caderno. Que todos nós que acreditamos em Deus saibamos viver em paz e dialogar. Que todos nós que cremos que Deus é Pai, saibamos nos respeitar e nos abraçar. Filhos do universo, filhos do mesmo amor, saibamos ouvir uns aos outros, ouvir o que o outro nos tem a dizer e, sem combater, sem desmerecer, primeiro escutar, depois discordar, por fim celebrar e orar, e adorar e servir a Deus, e ajudar as pessoas, e respeitar os ateus, para sermos filhos de Deus. Então, vocês vão circular agora, vocês vão escrever agora as palavras que falam de respeito e igualdade entre as religiões, tá? Não é só de respeito entre as pessoas, não. Entre as religiões. Podem fazer. E, por fim, né, tem uma atividade 2, vocês vão escrever um parágrafo com as suas impressões a respeito da diversidade religiosa na escola, né? Como que vocês acham que na escola a gente pode viver essa diversidade religiosa, né? O que a gente pode fazer? E aí, pessoal, essa atividade é uma atividade muito importante, porque a gente faria, né, a gente mediria, né, colocaria em gráficos o número de pessoas de diferentes religiões na nossa escola, mas isso não é possível, né, porque a gente faria uma entrevista, e aí a gente poderia contabilizar, né, as pessoas e os tipos de religiões que existem, né, na nossa comunidade escolar, mas eu queria que vocês fizessem isso em casa, né? Podem fazer com mais de uma pessoa, né? Com os pais, se moram com algum outro parente, ou até mesmo com os irmãos, né? Vocês vão identificar o nome dessa pessoa, a idade, né? O bairro que vocês residem, e vão assinalar a sua opção religiosa, né? No caso, vocês vão escrever lá no caderno. A pessoa é cristão católico? É islâmico? Cristão evangélico? Budista? Hinduísta, é ateu, não acredita em nenhum Deus, é espírita, é outra religião, aí coloca outra e na frente o nome da religião. Identifica a denominação religiosa a qual faz parte. Ok. Você ou sua família mudou de religião ou sempre seguiu os mesmos preceitos? Aí vocês podem escrever isso aqui. Indique alguns preceitos religiosos que identifiquem a sua igreja. O que a sua igreja prega, né? Quando a gente fala prega, o que ela pede, o que ela ensina, né? Já sofreu algum tipo de preconceito religioso? Sim ou não? Se sim, né? Explica aí o que aconteceu, qual foi sua postura. Já visitou alguma igreja que não seja da sua denominação religiosa? Muito importante isso, muito legal também para a gente conhecer. Na sua família convivem com pessoas de religiões diferentes? Como é essa convivência, né? Relatar um pouquinho dessa experiência de vocês, que com certeza, como nós estamos inseridos no mundo totalmente, né, diverso, a gente convive sim com pessoas de religiões diferentes, pessoas que pensam diferentes de nós. E isso é uma riqueza se a gente sabe lidar com essas diferenças. Combinado? Então, bom trabalho para vocês, espero que vocês tenham ainda internalizado um pouquinho mais sobre as diferenças religiosas existentes aí no nosso mundo, né? Até a próxima aula.